Estou na ação penal 505, 49, 32, 38. Depoimento do senhor João Cerqueira de Santana Filho. Senhor João Santana, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Foi informado aqui pelos seus defensores que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República que teria sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, senhor João Santana? É verdade. Senhor João, então, por conta desse acordo, o senhor acaba renunciando o direito ao silêncio, o senhor assume o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça, certo? Certo, e me submeto a esse ditame. Eu vou lhe advertir por conta desse acordo, então, que se o senhor faltar com a verdade, além do senhor perder o seu acordo, o senhor também responde criminalmente por um crime que está previsto na 12.850, que é basicamente um de falso testemunho. Ok, certo? estou ciente disso. Sr. João Santana, antes de entrar aqui na acusação específica, algumas informações mais genéricas. O senhor trabalha com a senhora Mônica Moura nessa área há quanto tempo, aproximadamente? Faz mais de 18 anos, mais ou menos. A empresa que é utilizada é a Polis Propaganda. É a Polis, empresa que nós somos sócios. Eu sou sócio majoritário, era sócio minoritário. Faziam prestavam serviço de marketing político, ou serviço de marketing eleitoral? Marketing política eleitoral, que no Brasil se confunde bastante, e isso durante todo esse período. E fizemos várias campanhas no Brasil e no exterior. Quem cuidava do financeiro da empresa? Mônica era a pessoa que coordenava com total e absoluta autonomia e poder. O senhor tinha informação sobre a parte financeira da empresa? Tinha constante, inclusive porque nós somos casados, mas eu não acompanhava o dia a dia, inclusive por uma inaptidão natural que eu tenho de tratar com finanças, mas sempre estive informado e sempre concordei com as decisões que ela tomava. Nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve constante, aliás, como é uma prática no mercado e de marketing político eleitoral, no Brasil e boa parte do mundo. Houve recebimento de pagamentos não contabilizados provenientes do Grupo Odebrecht? Sim, bastante. Tem uma planilha que consta nesses autos, o senhor já deve ter visto essa planilha, eu tenho uma cópia dela aqui. Essa planilha supostamente refletiria, segundo o que foi declarado por algumas pessoas aqui, pagamentos efetuados pelo Grupo Odebrecht no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores. E nessa planilha ali, logo no começo da parte de despesas, que está ali identificado por usos, há uma referência ali, 2008, evento 2008, eleições municipais via feira. Algumas pessoas declararam que feira era a forma como o Grupo Odebrecht identificava pagamentos ao senhor, à senhora Mônica. O senhor sabe me dizer se esse lançamento aqui corresponde realmente ao que aconteceu? Corresponde, coincide com as campanhas municipais desse ano de senadora Marta Suplicy e da hoje senadora Gleice Hoffmann. Esse número de 18 milhões de reais foi aproximadamente isso? Eu imagino que sim. Mônica teria mais condições de precisão. Esses pagamentos teriam sido efetuados no interesse do Partido dos Trabalhadores? Sim. Esses pagamentos são pagamentos não contabilizados? Sim. Depois tem um outro lançamento ali, evento El Salvador via feira, 5.300. O senhor sabe me esclarecer se esse lançamento corresponde a alguma coisa que pode ter acontecido? Sim, isso foi no ano 2009, quando nós fizemos a campanha presidencial em El Salvador do então candidato e depois presidente eleito Maurício Funes. Foi uma campanha que nós fizemos a pedido do presidente Lula, e esse evento refere exatamente a isso. Mas o pagamento aqui, consta aqui 5 milhões e 300, proveio do Grupo Odebrecht? Sim, imagino que sim. E o que tinha a ver o Partido dos Trabalhadores com esses pagamentos? No caso, já existia uma relação, para mostrar a relação da minha empresa com o Grupo Odebrecht, ela foi aberta durante a campanha de reeleição do presidente Lula. Na época, o
ministro Antônio Palocci, não sei, já não era mais ministro, ele fez esse contato e uma parte do pagamento dessa campanha da reeleição do presidente Lula foi feita através do Odebrecht. A partir daí, isso se repetiu no ano 2009, quando nós fomos convidados para fazer essa campanha. A garantia nos foi dada pelo PT, pelos seus representantes já citados, de que a Odebrecht faria esse pagamento. Então esse pagamento da campanha em El Salvador foi feito a pedido também do Partido dos Trabalhadores, Sim, agentes, e foi pago pelo Grupo Odebrecht. O Grupo Odebrecht. Esse pagamento aqui também não contabilizado? Ou... Também não contabilizado. Indo um pouco mais adiante ali nessa planilha, senhor João Santana, tem uma referência em 2011, a feira, atendido 3,5 mm, de fevereiro a maio de 2011, saldo evento, 10 milhões, e depois nesse mesmo 2011 tem lá, feira, pagamento fora, 10 milhões de dólares, correspondente ali a 16 milhões de reais. O senhor sabe me dizer se esses lançamentos correspondem a alguma coisa que efetivamente aconteceu? Perdão, 2011. 2011. Isso. Isso. Um pouco mais adiante ali. Tá. E embaixo Nesse período, também, isso. 2011, Tá. o que trata especificamente esse processo que eu examinei antes desse depoimento, há depósitos, nesse período de um ano, feito por offshore da Odebrecht, relacionados, salvo engano, primeiro a um restante de dívida da campanha presidencial do presidente Dilma de 2010 e também uma parte de campanha da Venezuela e um pouco de campanhas municipais que iriam se realizar, que estavam se realizando em 2012, do prefeito Fernando Haddad e do candidato Patrus Ananias em Minas Gerais. Todos no interesse de agentes do Partido dos Trabalhadores? O mesmo partido e os mesmos agentes. Inclusive da Venezuela também? A Venezuela, sim, também houve o... Se permite, então, esclarecer, dar mais pouco mais de detalhe, é o seguinte. A campanha da Venezuela, nós fomos convidados a fazer, o principal articulador e garantidor dessa campanha foi, então, o embaixador da Venezuela no Brasil, o senhor Maximiliano. Não, mas então não vamos entrar então em detalhes sobre coisas que aconteceram no exterior. A pergunta que eu ele fiz... é embaixador da Venezuela no Brasil. Tá, mas a pergunta que eu fiz ao senhor é assim, esses pagamentos feitos lá fora, o senhor mencionou de que era dívida da campanha de 2010... 2010 e eleições municipais de 2012. Eleições municipais, certo. De 2012 em São Paulo e Minas Gerais. Esses pagamentos na parte da Venezuela também foram feitos a pedido de agentes do Partido dos Trabalhadores? O que eu tentava explicar ao senhor é que o embaixador da Venezuela tinha contatos tanto com o Partido dos Trabalhadores como empresas brasileiras. Certo. Empresas brasileiras que trabalhavam na Venezuela. Então há uma interface entre um agente público venezuelano e pessoas integrantes do Partido dos Trabalhadores, mas não que nós tenhamos sido convidados, em primeira instância, em primeiro lugar, pelo Partido, mas tivemos uma espécie de suporte político e aval também do PT. Certo. Essa conta, ou melhor, relativamente a esses pagamentos não contabilizados, como é que a sua empresa recebia esses pagamentos? Esses pagamentos, talvez, eu imagino que Mônica tenha detalhado, uma parte pela conta Shell Bill e também uma parte desse recebimento era feito no Brasil, através de cash. Para recebimento no exterior, era utilizada alguma conta específica? A conta Shell Bill exclusivamente. Essa conta Shell Bill é o senhor que é o beneficiário, o controlador? Sou o beneficiário, o controlador dessa conta, e desde o primeiro momento, no primeiro interrogatório da Polícia Federal, eu abri mão do sigilo dessa conta, e antes mesmo que ela fosse alcançada ou os dados chegassem ao Ministério Público pelo acordo internacional, eu já tinha assinado isso. Quem movimentava essa conta Shell Bill? A Shell Bill, a partir de determinado momento, Mônica é quem cuidava da administração dessa conta, mas é uma conta que é de inteira propriedade minha. Tem no aberta processo, desde 1999. No processo evento 1, anexo 45, alguns documentos relativos à conta,
Eu vou tomar a liberdade de lhe mostrar. Peço para o senhor dar uma olhadinha aqui. São os documentos de constituição. Da abertura da conta, em 1999? Foi não. O senhor vê sua assinatura na segunda folha? Vejo, sem minha assinatura. Perfeito, consegue. Esses são documentos relativos, então, à conta Shell Bill lá na Suíça? Exatamente. Tá bom. E que eu repito que eu abri mão completa de sigilo dela. Perfeito. Por que tem um nome ZIL nessa conta também? Foi o primeiro nome da conta. É o primeiro nome dessa conta. Depois mudou para Shell Bill? Mudou para Shell Bill por recomendação do banco. Tempos depois, por uma questão burocrática, eu acho. Mas a conta chamava ZIL. O senhor mencionou rapidamente, mas nessa denúncia é uma referência a pagamentos efetuados nessa conta, segundo a acusação através do Grupo Odebrecht, da ordem de 10 milhões de dólares em 2011 e 2012. Esses pagamentos eram relativos a serviços prestados aqui no Brasil? Sim, eu já me referi. Eu acho que a maior parte, sim. Os serviços que estavam em curso ou que já tinham sido realizados e a dívida que se acumulava. A dívida referia-se à primeira campanha presidencial da presidente Dilma. O senhor, quando foi ouvido no inquérito, o senhor prestou algumas declarações diferentes, afirmando que nunca teria recebido no exterior pagamentos de serviços eleitorais no Brasil. O senhor pode me explicar por que o senhor está declarando algo diferente? Eu vou repetir o que eu disse nessa sala ao senhor. Que na época, ainda atordoado um dia depois da prisão, e também preocupado com a estabilidade política e a própria manutenção do cargo da presidente Dilma, eu cometi o equívoco, eu menti, eu disse sobre isso. Então, por isso que a primeira versão minha foi de que esses recursos eram todos de campanhas no exterior. Não estava mentindo de todo, porque uma boa parte de recursos provinham disso. Mas houve realmente eu faltei com a verdade nesse aspecto. Depois, aqui mesmo nessa sala, e antes mesmo do acordo de colaboração, eu tornei real, a versão real. E no meu acordo, que ainda está sob sigilo, há ainda mais detalhes sobre isso. Tanto de depoimentos meus como de Mônica. O senhor tratava desses pagamentos ou recebimentos com o Grupo Odebrecht? Não, diretamente nunca tratei, assim, no dia a dia. Mas num primeiro contato, o primeiro momento onde isso aconteceu, para ser mais preciso, historicamente, foi na campanha de 2006, a campanha da eleição do presidente Lula. O primeiro contato foi falei primeiro com Antônio Palocci. Mas aí o senhor está falando do Partido dos Trabalhadores, né? Não do Grupo Odebrecht. Sim, mas foi a pessoa que me disse que o pagamento seria feito pela Odebrecht. Posso até relatar mais detalhes? O seguinte. Quando eu fui chamado de volta, porque eu tinha saído na pré-campanha do presidente Lula, eu gostaria até de contar um pouco essa história. Em 2001, eu rompi minha sociedade do Guda Mendonça unilateralmente. Eu saí da sociedade e fiquei fora da campanha, porque tinha divergência de linhas, etc. Quando ocorre a crise do mensalão, eu recebi um telefonema, me recordo a data do dia 20 de agosto de 2005, do Gilberto Carvalho, me chamando a pedido do presidente Lula que fosse a Brasília porque aquele problema estava acontecendo, se eu poderia ir. Cheguei em Brasília exatamente dia 24 de agosto de 2005. Eu me lembro porque é uma data histórica, a morte de Getúlio. Fui levado inicialmente para a casa do Antônio Palocci, que era ministro da Casa Oficial do Vice Fazenda, para guardar isso à tarde. E fiquei ali até que depois o Palocci veio do Palácio do Planalto e fomos ao Palácio do Planalto para conversar com o presidente Lula. Cheguei e encontrei ele num momento muito fragilizado e ele me convidou para se eu poderia ajudá-lo nesse momento dessa coisa. Eu disse que sim. E ele, nesse momento, disse, olha, qualquer detalhe mais burocrático para o senhor, depois o Palocci conversa com você. Isso foi ainda em 2005. Isso ainda foi 24 de agosto. O presidente tinha dúvidas, inclusive, se seria candidato. Palocci, dessa noite, falou comigo e me disse, olha, depois conversamos sobre isso, veja como quase
um convite para você fazer a campanha do próximo ano, mas ainda indefinido, depende do que acontecer, mas acho que você pode ajudar nesse período. Eu falei para ele, disse, olha, Velasco, tudo bem, o que eu imagino é que vocês estão vivendo uma crise muito profunda por causa de financiamento ilegal de campanha, que não se repita o mesmo erro. Ele disse, não, de forma alguma, nós temos que pagar isso. E nesse período, disse ele, nós fazemos um contrato de prestação de serviços. Eu digo, olha, qualquer coisa você conversa com Mônica, porque Mônica já tinha uma relação anterior, porque o ano anterior nós tínhamos feito uma campanha em Ribeirão Preto. Então, quando em maio já de 2006, Palocci senta, o único contato que eu tive, porque eu não acerto os detalhes, mas na relação com Palocci, que era uma relação antiga, que vinha de 1996, ele conversa comigo e disse, olha, infelizmente não vai poder ser tudo com recurso contabilizado, por causa das dificuldades naturais, por causa da cultura existente, mas nós temos uma empresa que dá total garantia para a realização, para fazer um pagamento sem menor cuidado. De que empresa é? Ele disse, você deve conhecer, a Odebrecht, é baiano, eu conheço. Aí eu digo, olha, com a Odebrecht eu não tenho nenhuma relação, ao contrário, eu acho que eles devem ter uma péssima lembrança de mim, porque em 1992, quando acontece, eu estava na Isto É, acontece o assassinato do governador do Acre, Edmundo Pinto, eu fiz uma matéria muito forte contra isso, onde eles próprios se queixaram, isto é, porque nessa matéria mostrar que na véspera do assassinato do governador, pessoas da Odebrecht estavam no hotel com ele, etc. Ele disse, não, mas isso aí é coisa, tem muito tempo, etc. Tal. Agora ele perguntou, mas eles querem pagar isso, aí chegar ao ponto da sua pergunta, só querem pagar isso lá fora. Você tem conta que possa receber lá fora? Eu digo, tenho, porque eu tinha uma conta aberta em 1999, praticamente inativa. Sim. Eu digo, tá. Então foi aí. Eu digo, agora, qualquer detalhe, qualquer coisa, você conversa com Mônica. A partir daí, Mônica passa a coordenar essa operação. E nas campanhas posteriores lá, por exemplo, de 2010, ou esses pagamentos de 2011, o senhor chegou a tratar esses assuntos novamente com o senhor Antônio Palocci? Por exemplo? Tangencialmente, sim, em alguns momentos também. Porque quando... primeiro, antes de chegar aí, e para ter uma sequência cronológica que me ajude, inclusive, a narrar, certo. Ocorreu um atraso. Sempre que ocorria um atraso, e a primeira vez que ocorreu um atraso, na primeira campanha do presidente Lula, eu procurei Palocci para dar um alerta, dizendo, olha, está tendo um atraso, Mônica tem... É como se fosse um alerta vermelho que eu chamava, porque sempre acontecia isso, sempre nossas campanhas, qualquer pessoa que marqueteiro, sempre teve esse momento onde tinha um atraso que estava ficando insuperável, que tinha que se tomar uma medida mais dura. Então eu falei, olha, nós vamos parar, porque isso não acontece. Então essa vez, e toda vez que tinha uma crise de pagamentos, eu tratava com ele sobre isso. Mas inclusive tratava sobre pagamentos não contabilizados? Sim, claro. Porque os atrasos, Excelência, sempre ocorrem no pagamento não contabilizado. Os atrasos dentro da escrita oficial, da contábil oficial, da contabilidade oficial, quase não acontecem. Porque não pode, inclusive a lei não permite, você sabe disso. Toda a campanha tem que encerrar o seu exercício com todos os pagamentos em dia, ou quase em dia, ou declarar dívida. Então, paga-se novamente o recurso oficial e depois... Por exemplo, a campanha de 2010, lá, a presidencial, com quem que o senhor, foi o senhor ou foi a Mônica que acertou, vamos dizer, o custo disso, o seu preço, o preço do seu serviço? O preço final, o detalhe, Mônica que acertou. E eu ficava sempre exercendo esse tipo de vigilância. Eu era uma espécie da polícia que cobrava o pagamento, no final. Chegou a conversar sobre esses fatos com o senhor Palocci? Sim, várias vezes. Sobre o preço da campanha em 2010. Também. O preço e esses atrasos sistemáticos. Ele acompanhava de perto. Quando foi tratado sobre esse preço em 2010, o senhor também houve essa mesma conversa sobre parte no oficial e parte não contabilizada? E houve de novo o meu alerta, o meu pedido, a minha cobrança de que, primeiro, fossem os recursos oficiais. Quanto mais... Segundo, conseguia um pouco isso, até pela força de minha pressão e um pouco do meu prestígio interno.
Sim. Se eu comparar, eu acho que já falei isso aqui, eu faço questão de repetir. Comparado com campanhas anteriores, o preço oficial, aquilo que foi contabilidade oficial, cresceu bastante. Eu gostaria que pudesse ter exercido isso com mais força. Mas então, novamente, eu tratava disso. Mas o detalhe final, o custo, etc., Mônica sempre tratava. Tratava essas questões de pagamentos não contabilizados com outros agentes do Partido dos Trabalhadores para essas campanhas? Todos sabiam, inclusive os tesoureiros, os coordenadores de campanha, sabiam exatamente dos detalhes e que Mônica tratou com eles. O senhor chegou a tratar, por exemplo, com o senhor João Vacari Neto, já que ele é acusado nesse processo? Eu não, eu pessoalmente não. O Vacari, eu pouco contato tive com ele. Eu já falei até aqui, por coincidência trágica ou irônica, eu vim ter mais contato com o Vacari aqui em Curitiba, já preso. Mas Mônica, sim. O senhor diretamente, não? Não. Porque até nós não nos dávamos bem. Por que, aí na sua avaliação, eu já sei que já lhe perguntei isso, mas acho que é relevante, se eu estou depondo num outro momento. Por que se podia fazer o pagamento oficialmente, se as empresas podiam fazer as doações oficiais, por que recorrer a esses pagamentos não contabilizados? Qual que é a avaliação? Essa mesma pergunta que o senhor está me fazendo, eu fazia internamente. E fazia até de uma forma mais dura, mais agressiva e até mais escatológica. E o que era dito? Porque o que era dito era o óbvio. Primeiro, os financiadores não querem fazer dessa maneira. Nós não temos como fabricar dinheiro. Existe uma cultura, existe uma doutrina de senso comum. E o Caixa 2 existe dessa maneira. Então é impossível lhe pagar. Se você não puder receber assim, a gente não pode fazer a campanha com você. Então era exatamente esse tipo de resposta. E eu entendia, sinceramente, essa realidade. E exercia mais uma pressão para diminuir o montante por fora, como se chamava, do que tendo a esperança ou a veleidade ou a hipocrisia de dizê-lo aqui que pudesse conseguir. Eu errava nisso, errei, cometi esse crime. O senhor não tinha presente, por exemplo, que o senhor poderia estar se envolvendo em algo mais complicado? Porque, por exemplo, o Grupo Odebrecht, vários contratos com o governo federal... Na dimensão, sinceramente, doutor, na dimensão de que hoje eu estou vendo, jamais. Mas, obviamente, eu sabia que era um recurso ilícito e existia algum tipo de contrapartida. Que contrapartida era, de onde viria, eu não sabia. Eu acho até que era um comodismo. Era uma forma que meu cérebro construía para me defender dentro disso. Mas, obviamente, eu sabia disso, mas não a dimensão. Essa dimensão de hoje realmente é assustadora. Porque quando, inclusive, o próprio Palocci veio me dizer que a Odebrecht era empresa que estava vindo por segurança, eu, candidamente, singelamente, imaginava que a Odebrecht só pagasse, pelo menos na minha área, para mim. Hoje eu vejo que além desse grande escopo de pagamento, até mesmo para a minha área, vários marqueteiros receberam assim. Alguns já apareceram, pode ser que apareçam muito mais. O senhor chegava a ter esse tipo de conversa, essa discussão com também agentes do Grupo Odebrecht? Não, porque eu nunca tive contato com eles. Eu nunca tive nenhum contato com nem donos, nem diretores da Odebrecht. Eu já disse aqui, fazer uma célula Odebrecht, apertei a mão dele, num coquetel no Itamaraty, na diplomação da Dilma. Conheci aqui na Caceiragem. O pai dele, só troquei um telefonema uma vez com ele. E nenhum diretor reconheci. As pessoas aqui denunciadas, o senhor Branislav Conti, que o senhor conheceu? Conheci na antessala de Palocci, porque o Brani, uma pessoa muito simpática, que era o chefe de gabinete dele. Não o chefe de gabinete mesmo no Ministério da Fazenda, que o chefe de gabinete era Juscelino Dourado, que eu conheci também. Conheci e tive uma relação próxima. Mas o Brandi eu conheci assim de vista, sempre muito cordial, mas não passou nunca de um aperto de mão e um sorriso. Chegou a tratar esses assuntos financeiros com ele? Nunca. O senhor Marcelo Baia Odebrecht, o senhor mencionou, né? O senhor Fernando Migliaccio, o senhor não chegou Jamais. a conhecer? Nem o Berto? E o Berto, tampouco. Luiz Eduardo Rocha Soares? Tampouco. Todos eu vinha conhecer aqui em Curitiba. Olívio Rodrigues Júnior? Igual. Marcelo Rodrigues? Igual. Rogério Santos de Araújo? Nem aqui em Curitiba conhecer. O senhor João Carlos de Medeiros Ferraz, que seria presidente da Sete Brasil? Nunca vi. Eduardo Costa Vasmusa? Tampouco. E Renato de Souza Duque? Tampouco. Eu conheci o Duque aqui também.
Bom, em princípio são essas questões. Juiz, eu passo ao Ministério Público. Sem perguntas. O auxílio de noção? Os defensores que não do próprio acusado? Tem essa pergunta, Excelência. Senhor João, o senhor mencionou a campanha de 2006, Perdão, senhor. sou advogado Antônio Palocci. Agora não. O senhor mencionou a campanha de 2006, o senhor teria conhecido o senhor Antônio Palocci, que teria dito que o Odebrecht pagaria o senhor por serviço que o prestaria naquela campanha. O senhor assinou algum contrato de prestação de serviços com o Partido dos Trabalhadores ou com a campanha política da época para prestar esses serviços naquela época? Não, antes eu queria corrigir uma informação que o senhor disse. Pois Eu não. conheci Palocci em 1996, Certo. quando ele estava saindo do primeiro mandato da prefeitura. Perfeito. Estabelecendo uma relação de 20 anos, uma relação profissional, política e pessoal. Bem claro. Quanto a esse contrato, Aham. Mônica é quem pode ser mais contrato extra, ou os famosos contratos de gaveta ou qualquer coisa, não. Foi feito um contrato. Exatamente o que eu estou perguntando. Foi feito um contrato que está no TSE, no valor X, que eu não me recordo agora. Eu vou interromper um minutinho só. O senhor precisa continuar respondendo no microfone. Tá? Perdão. Pode até virar para ele, mas puxe o microfone mais próximo. Posso fechar aqui? Isso. Tá bem, obrigado. E esse contato que o senhor teve com o ex-ministro Palocci em 2006 foi anterior ou posterior à assinatura desse contrato de prestação de serviço? Eu acho que foi anterior. E quero repetir que a minha relação com Palocci vinha Não, de isso está muitos muito anos. claro. Só perguntei se Vinha é de muitos anterior ou posterior. O senhor sabe a data da assinatura desse contrato? Não sei exatamente. E mesmo antes da assinatura do contrato, o senhor mencionou que o Antônio Palocci disse ao senhor que a Odebrecht pagaria através de Caixa 2, mesmo antes de assinar o contrato? É isso mesmo? Claro, isso eu digo a Vossa Excelência, ao senhor, que isso é uma prática muito comum. Perfeitamente. Mesmo antes de assinar o contrato. Mesmo antes de assinar. Antes de assinar, inclusive, é que dentro desse mundo obscuro, que é o financiamento eleitoral, é feito dessa maneira. A data desse encontro o senhor não lembra, né? Não, mas acho que deve ter sido maio de 2006. Tá. Por aí. E o senhor recebeu por dentro pela prestação de serviços dessa campanha de 2006 ou só por fora? Claro que a minha empresa recebeu oficialmente e esses recursos estão declarados no TSE. E com quem que o senhor tratava para receber esses valores oficiais? Eu não tratava com ninguém. Quem tratava era minha mulher e minha sócia. Minha sócia era Mônica Moura. Acho que com o Felipe, que era o tesoureiro da campanha, e também com o tesoureiro do PT. Tá. E na campanha de 2010, com quem que o senhor tratava para receber os Eu valores? repito, eu pessoalmente não tratava, mas eram as mesmas pessoas. Quem? Mônica tratava, em 2010 ainda era o Felipe, era Palocci. Palocci era quem tratava da articulação, articulação político-financeira, Certo. digamos assim. E o Felipe, e acho que nem sei se o Vacari exatamente, mas o Felipe tratava dos pagamentos oficiais. E quando havia atraso dessa natureza, ela procurava eles. E quem operacionalizava esses pagamentos da campanha de 2010 agora? Estou me referindo à campanha de 2010. O senhor sabe? Operacionalizado em que sentido? No O senhor sentido de fala promover o pagamento. o contabilizado ou não contabilizado? Os dois, no sentido de promover o pagamento. Essa é a minha pergunta. Quem promovia o pagamento do contabilizado, obviamente, era o partido. Era dentro, o partido não, o comitê do candidato. Que porque o senhor sabe que o comitê assume as dívidas do candidato. É o que eu imagino. Isso É o que eu imagino. E o não contabilizado é aquilo que eu já declarei aqui ao juiz Moura. E vamos entrar um pouquinho mais nesse problema dos pagamentos não contabilizados. O senhor sabe como é que o senhor recebia esses valores não contabilizados? Esses valores, Mônica deve ter explicado ao senhor, uma parte deles ia para a conta Shellbill, outra parte, eu acho que se recebia em cash. Recebia em cash, inclusive. E quem que determinava que esses pagamentos deveriam ser feitos na conta Shellbill? O senhor sabe dizer? Acho que a própria Odebrecht. O próprio Odebrecht? Acho que sim. O senhor tem empresas no exterior? Tenho várias. Todas legalizadas, 4 ou 5 empresas. E o senhor recebia honorários através dessas empresas por serviços por ela prestados no exterior? Nessas campanhas que o senhor se refere, não. Essas campanhas brasileiras, não. Mas nesse período também eu recebia pagamentos, porque houve uma simultaneidade. Por exemplo, no ano 2002... Não, vamos para o ano de 2010, é o que interessa. Eu quero explicar o seu ano 2012. Nós fizemos 4 ou 5 campanhas simultâneas internacionais. Então, obviamente, que havia contratos para empresas estabelecidas nesses países e pagamentos para elas. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do áudio aqui.